Em 1800, o Texas era um lugar selvagem e sem lei, e atraía todo tipo de ladrão e assassino. Para combater esses bandidos e lutar contra os índios que atacavam os colonos, foi criado os Texas Rangers, um grupo de pistoleiros itinerantes para tentar colocar ordem na bagunça. Essa é a lenda de Vidal. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com mais uma historinha para dormir. Em 1850, um homem conhecido apenas como Vidal era um ladrão de gado e sua fama corria os Estados Unidos. Ele tinha cabeça prêmio e era procurado vivo ou morto. Durante o verão, ele aproveitou-se de um ataque comanche para ajudar os índios e acabou fazendo deles seus capangas. O plano era roubar os cavalos dos ranchos próximos. Mas de alguma maneira os rancheiros ficaram sabendo do ataque dos índios e com antecedência esconderam seus cavalos em cavernas, tendo certeza de que assim estariam seguros. Mas Vidal conhecia todos esses truques e enquanto os índios atacavam, ele e mais 3 comparsas aproveitaram a confusão e roubaram uma grande quantidade de cavalos, fugindo em seguida para o sudoeste do México. Só que ele nem imaginava que entre o rebanho roubado estavam vários Mustangs premiados que pertenciam a Creed Taylor, um Texas Ranger. Ao perceber o roubo, Creed se juntou a mais outro Ranger e também a um rancheiro, e com sua experiência encontraram, sem maiores dificuldades, o rastro dos ladrões. Vidal e seu bando estavam acampados e foram vigiados até a noite chegar, quando finalmente adormeceram. Foram surpreendidos e atacados pelos Rangers, sem nenhuma chance de defesa, e foram todos mortos. Naquela época, o roubo de gado chegava a ser um crime mais grave que um assassinato, e quem o praticava era castigado com rigor pelos Texas Rangers. Os ladrões eram pendurados em árvores até morrer, ou eram deixados para os abutres ou esquartejados. Mas dessa vez os Rangers resolveram dar um exemplo e um aviso para quem quisesse se aventurar a roubar cavalos. Vidal foi decapitado. Ele teve seu corpo amarrado na sela de um cavalo selvagem, de modo a parecer que estava montado. Sua cabeça foi colocada em um sombreiro e pendurada ao corpo. O cavalo então foi solto e passou a galopar pelas colinas carregando o cadáver, que à medida que passava pelos lugares, era cravejado de balas ou atacado com flechas porque ele assustava as pessoas. Finalmente, alguém com um mínimo de sensibilidade conseguiu capturar o cavalo, com o corpo já seco de Vidal, cheio de perfurações, e livrou o cavalo daquele fardo terrível. E ele foi finalmente enterrado em uma cova cristã. Mas isso não foi suficiente, porque, ainda hoje, são muitas as histórias de um cavaleiro sem cabeça que atravessa o Texas, só que dessa vez, tiro nenhum pode atingi-lo. Hoje, ele é conhecido como El Muerto, e muitos juram não se tratar apenas de uma lenda, mas de uma assombração, já vista por muitas pessoas. Dizem que por onde ele passa traz consigo bastante má sorte, e há pelo menos um relato conhecido, datado de 1917, quando um casal viajava de carroça para San Diego e pararam para descansar à noite. Foi então que de repente ouviram um cavalo galopando na direção deles, montado por um homem sem cabeça, que desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Os nativos, principalmente o povo comanche, têm muito medo dele e dizem que a visão do El Muerto sempre traz consigo muitos acontecimentos ruins, como doenças, incêndios e mortes repentinas. Ele é visto como uma sombra cavalgando devagar e deixando o inconfundível cheiro de morte por onde ele passa. No Texas, o terror vem a cavalo. Semana que vem eu volto com mais uma história. Lenda ou não, não importa. É só mais uma historinha para dormir. Doutora Play,
fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.